Ela era herdeira de um império na Coreia do Sul. Ele, um soldado desconhecido da Coreia do Norte. Um acidente, um encontro proibido e um amor capaz de desafiar fronteiras, leis e o próprio destino. Onde o vento os levou, mudaria suas vidas para sempre. O céu da manhã era tão limpo que parecia feito de vidro. Yuna Han apertou o fecho dourado do lenço de seda em torno do pescoço, tentando esconder a ansiedade que borbulhava no peito. À sua frente, o balão de ar quente se inflava lentamente. O enorme envelope tingido com as cores da Han Group, o conglomerado de moda e beleza que sua família comandava há gerações. Hoje seria o grande lançamento da nova linha de cosméticos ecológicos. A proposta era ousada. Yuna subiria ao céu no balão, mostrando para o mundo que a empresa estava voando rumo ao futuro sustentável. Tudo seria transmitido ao vivo pelas redes sociais. À distância, seu meio-irmão, Jisoo Han, observava. Seu sorriso era cortês, mas o olhar escondia algo azedo. Desde pequenos, Yuna sabia que Jisoo desejava tudo o que ela tinha, inclusive a posição de herdeira. O piloto do balão sinalizou. Tudo pronto. As câmeras giraram para Yuna, que sorriu para a lente com a graça treinada de anos de aparições públicas. A beleza verdadeira nos leva além das fronteiras, disse, a voz firme. O balão subiu suavemente, flutuando sobre os campos verdejantes da região sul-coreana. Durante alguns minutos foi como voar dentro de um sonho. As plantações, os rios serpenteando, as cidades lá longe. Yuna sentiu o coração leve. Mas então, como se o universo resolvesse brincar com seu destino, uma corrente de vento inesperada varreu o balão para longe. O piloto gritou ordens, tentou ajustar os queimadores, mas a força do vento era implacável. Alarmes soaram no rádio. O controle de solo perdeu o contato. Em poucos minutos, o balão foi arrastado para além do previsto, cada vez mais próximo da zona proibida. A fronteira invisível que separava as duas Coreias. No cesto, Yuna agarrou a borda com força. Não havia para onde correr, nem o que fazer. Quando o balão começou a perder altitude, batendo nas copas das árvores, ela só teve tempo de se encolher e rezar. Do lado norte-coreano, o capitão Seo Jun-hee patrulhava uma área montanhosa em seu velho jipe militar. A manhã tinha começado como qualquer outra, silêncio quebrado apenas pelo rádio, alertando para as condições do tempo. Mas então, o improvável aconteceu. Uma chamada urgente informou. Objeto aéreo não identificado, atravessando a linha de demarcação. Seo-jun acelerou, subindo o terreno rochoso. Em poucos minutos, encontrou o que ninguém imaginaria. O que restava de um balão de ar, quente enroscado nas árvores. O tecido rasgado balançando ao vento. E entre os galhos quebrados, uma jovem cambaleando, com as roupas rasgadas e a expressão de puro pavor. Seo-jun saltou do jipe, arma em punho. Era protocolo. Qualquer invasor, mesmo acidental, era uma ameaça. Quem é você? Gritou em coreano ríspido. Yuna ergueu as mãos, os olhos arregalados. Estava suja, machucada, mas viva. Eu sou sul-coreana, respondeu a voz trêmula. Foi um acidente. Por favor, eu preciso de ajuda. O capitão avaliou rapidamente. A moça estava sozinha, desarmada e visivelmente apavorada. Se outros soldados a encontrassem, seria detida e usada como peça de propaganda. Um caso diplomático que podia custar sua própria carreira. Ou sua liberdade. Seo-jun baixou a arma lentamente. Venha comigo. Rápido. Ordenou. Yuna hesitou apenas um instante.
Não havia alternativa melhor. Cambaleando, ela seguiu o estranho de uniforme escuro até o jipe. Eles avançaram em silêncio por trilhas escondidas entre as montanhas. O vento assobiava entre as árvores, carregando nuvens de poeira e cheiro de terra molhada. Yuna olhava para aquele homem ao volante. Expressão fechada, maxilar, tenso. Havia algo no jeito dele. Não era brutalidade, mas um senso frio de responsabilidade. Ela rompeu o silêncio. Você vai me entregar? Seo-jun não respondeu de imediato. Seus olhos se mantinham atentos à estrada estreita. Se quisesse fazer isso, já teria feito. Yuna abraçou os joelhos no banco do jipe, tentando se aquecer do frio que subia da floresta. Então, para onde estamos indo? Seo-jun parou o jipe diante de uma velha cabana de madeira, escondida entre rochas e pinheiros. A madeira estava gasta, mas parecia segura o suficiente. Aqui, por enquanto. Ele abriu a porta, fez sinal para que ela entrasse. O interior era simples. Uma cama de campanha, algumas mantas, um fogareiro enferrujado. Yuna hesitou na soleira. Aquela cabana poderia ser seu refúgio ou sua prisão. Seo-jun notou a dúvida no olhar dela. Só até a situação acalmar. Depois, dou um jeito de mandá-la de volta. O tom dele era seco, mas não havia ameaça ali, apenas determinação. Yuna assentiu, exausta demais para discutir. Sentou-se na beirada da cama improvisada e deixou o corpo relaxar. O capitão, por sua vez, acendeu o pequeno fogareiro. As chamas iluminaram o rosto de Yuna, revelando a poeira e os arranhões em sua pele delicada. Você precisa se limpar. Disse ele, tirando de uma bolsa militar uma garrafa de água e um pano. Ela aceitou com um leve aceno de cabeça. O calor da chama, o cuidado áspero mais atento dele. Pela primeira vez desde o acidente, Yuna sentiu que talvez estivesse segura. Por hora, Seo-jun sentou-se do outro lado da sala, mantendo distância. Ficaram assim, dois estranhos, respirando o mesmo ar, partilhando o mesmo destino imposto pelo vento. Naquela noite fria, enquanto a tempestade se armava sobre as montanhas, uma ligação invisível, tênue, frágil, começava a se formar entre a herdeira perdida e o soldado endurecido. Uma conexão que mudaria suas vidas para sempre. O amanhecer chegou pálido, tingindo de cinza as montanhas em volta da cabana. Uma névoa densa cobria tudo, como se o mundo inteiro estivesse tentando esconder aquele pequeno abrigo improvisado do olhar de quem quer que fosse. Yuna-han acordou antes mesmo do sol nascer. Seu corpo doía em lugares que ela nem sabia que existiam. Cortes, arranhões, hematomas nas pernas e nos braços. Ela se sentou devagar na cama de campanha, tentando absorver o que havia acontecido. Estava presa na Coreia do Norte, confiando sua vida a um homem que mal conhecia. Olhou ao redor. O pequeno cômodo estava silencioso. No chão, junto à porta, Seo-jun-hee dormia encostado contra a parede, o chapéu militar cobrindo parcialmente o rosto. Era a primeira vez que ela o via sem aquela expressão dura. Ali, adormecido, ele parecia menos uma ameaça e mais um jovem cansado demais para manter as muralhas erguidas. Ela observou por um instante, o peito apertado. A situação ainda parecia surreal. Pisando descalça para não fazer barulho, Yuna caminhou até a janela. A floresta ao redor ainda estava úmida pela chuva da noite anterior. Além das árvores, um mundo proibido se estendia, vasto e inexplorado. Eu preciso voltar para casa. Pensou. De repente, a madeira rangeu sob seus pés.
Seo-jun despertou num salto, os olhos escuros atentos, a mão instintivamente indo para o cinturão, onde normalmente carregaria sua arma. Está tudo bem. Disse Yuna, erguendo as mãos de forma conciliadora. Ele relaxou apenas o suficiente para se sentar direito. Não se aproxime das janelas. Advertiu. Pode ser perigoso. Ela assentiu, embora duvidasse que alguém estivesse espreitando naquela imensidão solitária. Sentou-se novamente na cama, as mãos entrelaçadas no colo. O silêncio que se seguiu era espesso, desconfortável, até que Yuna não aguentou mais. Você ainda não me disse seu nome. Seo-jun hesitou um segundo antes de responder. Seo-jun-hee. Ela sorriu, um gesto pequeno, mas genuíno. Eu sou Yuna Han. Eu sei. Respondeu ele sem emoção. Ela arqueou uma sobrancelha. Como sabe? Seu nome estava no material do balão. Seo-jun apontou para uma pilha de tecidos e cordas que ele havia recolhido na noite anterior, queimando a maior parte para evitar que fossem rastreados. Yuna mordeu o lábio inferior. Havia tanta coisa que ela queria perguntar, mas o olhar dele, duro e reservado, deixava claro que não estava acostumado a conversas inúteis. Você vai me ajudar a voltar? Perguntou finalmente. Seo-jun fitou-a por um longo momento. Seus olhos pareciam pesar as possibilidades, calcular os riscos invisíveis. Vou tentar. Disse por fim. Mas vai ser difícil e perigoso. Ela assentiu devagar. Não tinha ilusão quanto à gravidade da situação. Sabia que no momento em que cruzara a linha invisível entre as duas Coreias, sua vida deixara de ser sua. Seo-jun levantou-se, estalando o pescoço cansado. Hoje à noite tentaremos seguir em direção ao rio. Há patrulhas, mas se formos cuidadosos, talvez consigamos. Yuna arregalou os olhos. Hoje à noite? Você tem certeza? Ele lançou-lhe um olhar impassível. Cada hora que passa aumenta o risco de sermos descobertos. Se alguém encontrar você aqui, não vai terminar bem. Ela engoliu em seco. A coragem que tinha para grandes eventos públicos parecia minúscula diante da realidade crua da fuga. E se nos pegarem? Seo-jun abaixou o olhar por um instante, como se considerasse a resposta mais branda possível. Mas quando falou, sua voz era brutalmente honesta. Você será tratada como espiã e eu como traidor. Um calafrio percorreu a espinha de Yuna. Não apenas sua vida estava em jogo, mas a dele também. Então, Ela disse, a voz embargando. você está arriscando tudo por minha causa? Seo-jun desviou o olhar para a janela embaçada. Por um momento, parecia tão distante quanto as montanhas lá fora. Não é por você, Respondeu seco. é porque é o certo. Essa resposta, tão simples e tão reta, fez algo se mover dentro dela. O dia passou lento. Seo-jun saiu 2 vezes, deixando-a trancada na cabana, enquanto fazia reconhecimento das trilhas. Cada vez que ele desaparecia entre as árvores, Yuna sentia o peito apertar, medo de ser descoberta, medo de ser abandonada. Quando ele voltava molhado pela garoa, sujo de barro, com o rosto fechado pela tensão, era como se a realidade se assentasse novamente ao redor dela. Na segunda volta, ele trouxe uma trouxa de pano. Dentro havia pão duro, 2 maçãs e um cantil de água. Coma, você vai precisar de forças. Yuna aceitou, faminta demais para ter orgulho. Mastigou devagar, observando-o enquanto ele limpava as botas na soleira da cabana. Você sempre foi soldado? Perguntou tentando puxar conversa. Seo-jun ergueu os olhos por cima do ombro.
Desde que me entendo por gente. Você gosta? Ele riu. Um som breve, seco, como um trovão distante. Gostar é um luxo. Aqui a gente faz o que precisa fazer. Yuna sentiu um aperto no peito. No sul, as pessoas tinham o privilégio de escolher, de sonhar, de mudar de ideia. Ali, parecia que até a esperança era medida em ração. Ela abraçou os joelhos novamente, sentindo-se pequena naquele mundo tão duro. Seo-jun notou o silêncio dela. Aproximou-se e agachou-se diante da cama, apoiando os cotovelos nos joelhos. Você tem medo de mim? Perguntou, a voz baixa, quase gentil. Yuna ergueu os olhos para ele. Seus rostos estavam tão próximos que ela podia ver a linha fina de uma antiga cicatriz em sua sobrancelha esquerda. Ela balançou a cabeça. Não, Disse. tenho medo de tudo, menos de você. Por um segundo, Seo-jun pareceu vacilar. Algo brilhou em seus olhos, um traço de humanidade que ele tentava, em vão, esconder. Ele se levantou abruptamente. Vista-se. Pegue o que puder carregar. Partimos quando escurecer. Yuna ficou ali sentada por um momento, assistindo-o preparar a mochila com movimentos ágeis e eficientes. Sabia que a partir daquela noite não haveria mais volta. Cada passo seria um risco, cada respiração, uma aposta. E no fundo do seu peito, a estranha certeza de que aquele homem, aquele desconhecido de poucas palavras, seria a única âncora que ela teria naquele mar revolto. A noite caiu como um manto pesado sobre as montanhas, apagando qualquer traço de cor no céu. Só o vento, cortante e constante, parecia se mover no breu absoluto. Yuna puxou a jaqueta militar emprestada até o queixo e olhou para Seo-jun, que ajustava a mochila nas costas, verificando cada fecho e cada botão. Fique perto de mim o tempo todo. Disse ele com a voz baixa e urgente. E não fale nenhuma palavra. Yuna assentiu. O medo apertava seu peito como uma mão invisível, mas a confiança em Seo-jun era maior. Se havia uma chance de voltar para casa, ela estava apostando tudo nele. Saíram da cabana e se embrenharam pela mata, pisando com cuidado para não fazer barulho sobre o solo úmido e cheio de galhos quebrados. As botas de Seo-jun se moviam como se fizessem parte da floresta. Leves, silenciosas. Yuna tentava imitá-lo, mas tropeçava de vez em quando, arrancando olhares rápidos e tensos dele. Caminharam por quase 1 hora, serpenteando por trilhas que mais pareciam tocas de animais. O frio parecia aumentar a cada passo, enrijecendo os músculos, tornando tudo ainda mais difícil. Finalmente chegaram a uma encosta, que descia em direção a um rio largo e escuro. Seo-jun parou atrás de um arbusto e apontou. Do outro lado, a zona desmilitarizada. Depois o sul. Yuna olhou para o rio. As águas pareciam geladas como lâminas, e a correnteza forte arrancava galhos e troncos das margens. Vamos atravessar nadando. Sussurrou, horrorizada. Seo-jun balançou a cabeça. Há uma ponte mais acima. Pequena, antiga, usada apenas para manutenção. Vamos por ela. Ele a guiou pela margem, agachados, escondendo-se na sombra das árvores. O som da água correndo era tão alto que abafava até mesmo a respiração deles. Quando finalmente avistaram a ponte, Yuna sentiu o coração acelerar. Era uma estrutura de madeira velha, semi-oculta pela neblina. De longe, parecia abandonada. Mas a esperança durou pouco. No meio da ponte, 2 figuras uniformizadas apareceram. Soldados norte-coreanos, lanternas em punho. Seo-jun se abaixou imediatamente, puxando Yuna para o chão com ele.
ela caiu sobre a terra fria, ofegando em silêncio. Patrulha. Murmurou ele. Eles reforçaram a segurança. Yuna olhou para Seo-jun, tentando encontrar alguma solução em seu olhar. Mas o capitão apenas franziu o senho, calculando as alternativas. Se tentarmos agora, seremos vistos. Disse amargo. E se esperarmos? Arriscou Yuna. Seo-jun olhou para o céu nublado. Não é seguro. Se amanhecer aqui, estaremos perdidos. Yuna sentiu o desespero crescendo em seu peito. Tão perto. E ainda assim, tão longe. O som de passos na ponte ecoou pela floresta. Os soldados pareciam inquietos, iluminando cada canto, atentos a qualquer movimento. Seo-jun tomou uma decisão rápida. Precisamos voltar. Agora. Yuna arregalou os olhos, mas não discutiu. Sabia que naquelas circunstâncias, hesitar podia significar ser capturada. Eles começaram a recuar, cuidadosamente, mantendo-se abaixados. Cada galho que estalava sob seus pés parecia um trovão no silêncio da noite. Subitamente, um dos soldados apontou a lanterna na direção deles. Seo-jun puxou Yuna para trás de uma árvore grossa, encostando-a contra o tronco com uma força inesperada. Seu corpo cobriu o dela, protegendo-a da luz. Yuna podia sentir a respiração dele contra sua testa, rápida e quente. Seu próprio coração martelava tão alto que parecia que o mundo inteiro poderia ouvi-lo. A luz da lanterna passou de raspão, varrendo o chão próximo. Por um instante interminável, eles ficaram imóveis, como parte da própria floresta. Então, finalmente, os soldados afastaram-se, seus passos ecoando de volta pela ponte. Seo-jun soltou um suspiro contido e afastou-se um pouco de Yuna, mas seus olhos continuaram vasculhando as sombras, atentos. Vamos, disse ele quase sem som. Caminharam rápido, mas silenciosamente, de volta para a mata fechada. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando enfim chegaram à cabana, Yuna deixou-se cair sobre a cama improvisada, exausta, os músculos tremendo. Seo-jun trancou a porta e encostou-se a ela, respirando fundo. Não foi dessa vez, disse ele secamente. Yuna esfregou o rosto com as mãos, tentando afastar a frustração que a consumia. E agora? Perguntou a voz embargada. Vamos esperar. Respondeu Seo-jun. Estudar outra rota. Tentar outra noite. Yuna balançou a cabeça desesperançada. Cada tentativa parecia reduzir ainda mais suas chances. Ela ergueu os olhos para Seo-jun. Você acredita que eu vou conseguir voltar? Seo-jun hesitou por um momento, como se ponderasse entre dizer a verdade ou oferecer uma esperança vazia. Vou fazer o possível, disse, com firmeza. Não era exatamente a resposta que ela queria, mas era a única que ele podia dar, e de alguma forma saber que ele levaria aquilo até o fim, mesmo sem prometer milagres, era um conforto maior do que qualquer promessa vazia. Yuna sorriu, um sorriso pequeno e triste, mas sincero. Obrigada, Seo-jun. Ele apenas assentiu, sem palavras. Mas naquela noite, quando Yuna adormeceu vencida pelo cansaço, Seo-jun manteve-se acordado, sentado à beira da porta, com a mão na arma e o olhar perdido na escuridão. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele tinha algo a proteger. O sol subia timidamente no horizonte, tingindo de dourado as copas das árvores. A névoa da madrugada dissipava-se devagar, como se o mundo relutasse em acordar. Dentro da cabana, o silêncio era pesado.
Seo-jun preparava o pouco café que conseguira improvisar, enquanto Yuna, sentada no chão com as pernas cruzadas, observava-o com atenção. Não sabia explicar porquê, mas havia algo hipnotizante na forma como ele realizava cada pequeno gesto. Preciso, silencioso, como se o mundo inteiro pudesse desabar a qualquer momento, e ele estivesse sempre pronto. Você sempre foi assim? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Seo-jun levantou os olhos, sem entender. Assim como? Tão contido. Ele soltou um meio sorriso, o primeiro que ela via desde que se conheceram. Foi rápido, quase imperceptível, mas real. A vida ensina. Yuna baixou o olhar para as mãos, brincando com a barra da jaqueta. No sul, Começou hesitante. nós vivemos cercados de possibilidades, escolhas. E mesmo assim, às vezes, parece que ninguém sabe o que está fazendo da própria vida. Seo-jun terminou de servir o café em 2 canecas de metal e aproximou uma dela. Aqui não temos esse problema. Disse, com uma ponta de ironia. A única escolha é sobreviver. Ela aceitou a caneca, o calor se espalhando por seus dedos frios. Eu achava que sabia tudo sobre o mundo. Confessou, olhando para a fumaça que subia da bebida. Mas agora, tudo parece tão pequeno. Seo-jun apoiou-se contra a parede, cruzando os braços. Conhecimento de verdade não vem dos livros, nem dos palcos. Vem do que se aprende quando não há ninguém para te aplaudir. Yuna ergueu os olhos para ele, tocada pela crueza daquela afirmação. Por um momento ficaram apenas se olhando, 2 estranhos de mundos tão diferentes, reconhecendo no outro uma solidão antiga. O plano de Seo-jun para aquela tarde era arriscado. Conduzir Yuna até uma área menos vigiada, nas montanhas, onde podiam tentar encontrar uma rota clandestina. O tempo era curto. Patrulhas intensificavam-se a cada hora. Vestiram roupas neutras. Seo-jun havia conseguido uma calça e um casaco masculino para Yuna. E seguiram por trilhas escondidas, subindo em direção às elevações rochosas. O vento gelado cortava o rosto, e a subida era íngreme. Yuna ofegava, escorregando de vez em quando nas pedras soltas, mas recusava-se a pedir para parar. Seo-jun, caminhando poucos passos à frente, notava isso. De tempos em tempos, ele olhava por cima do ombro. Está bem? Yuna erguia o polegar, mesmo quando suas pernas tremiam de cansaço. Havia algo de teimoso e admirável nela, pensou Seo-jun. Algo que lembrava certas flores de inverno, frágeis à primeira vista, mas capazes de sobreviver sob a neve. Quando atingiram um platô protegido por rochas, Seo-jun parou, indicando que ali descansariam. Yuna caiu sentada no chão, os joelhos latejando. Eu nunca pensei que sentiria saudade de uma esteira de academia. Disse, entre risos e suspiros. Seo-jun sentou-se ao lado dela, o rosto iluminado pela luz dourada do entardecer. Você é mais forte do que pensa. Disse, com uma sinceridade que a surpreendeu. Yuna virou-se para encará-lo. Estavam tão próximos que podia ver cada detalhe dos traços dele. A cicatriz fina na sobrancelha, o contorno firme da mandíbula, o brilho duro, mas não cruel, nos olhos. Você também. Respondeu ela num sussurro. Seo-jun sustentou o olhar dela por um longo momento. O silêncio entre eles era carregado, não mais de estranheza, mas de algo novo, incerto e potente. Como uma corda esticada até quase o limite, prestes a se romper ou a vibrar em uma música que nenhum dos dois sabia ainda tocar. O frio voltou a apertar à medida que o sol descia atrás das montanhas.
Seo-jun acendeu uma pequena fogueira, escondida entre pedras para evitar chamar atenção. Yuna enrolou-se em um dos cobertores improvisados e sentou-se diante da chama. Me conte uma coisa sua. Pediu ela, a voz baixa, quase tímida. Algo que ninguém saiba. Seo-jun demorou a responder. Parecia buscar algo dentro de si que pudesse ser dividido. Finalmente falou. Quando eu era criança, Começou a voz rouca. queria ser pintor. Yuna arregalou os olhos. Pintor? Ele assentiu. Mas isso era perigoso. Sonhar demais era perigoso. Então aprendi a apagar meus sonhos, um por um. Yuna sentiu o coração apertar. Quis dizer algo, oferecer algum tipo de consolo, mas sabia que não havia palavras suficientes. Então, em vez disso, apenas estendeu a mão, hesitante, e pousou-a sobre a dele. Seo-jun congelou no lugar. Não estava acostumado a gestos de ternura. No mundo dele, carinho era um luxo tão raro quanto liberdade. Por um instante, pensou em afastar-se. Mas havia algo na delicadeza daquele toque que o desarmou completamente. Não disse nada. Apenas deixou que ela segurasse sua mão, enquanto a fogueira crepitava suavemente e a noite caía, protegendo-os sob um céu estrelado. Ali, entre montanhas silenciosas e riscos invisíveis, nasceu o primeiro laço de algo que nenhum dos dois ousava ainda nomear, mas que, no fundo de seus corações, já sabiam. Era mais forte do que o medo, mais inevitável do que o próprio destino. Eles haviam retornado à cabana durante a madrugada, exaustos, mas cautelosos. Seo-jun sabia que não poderiam permanecer ali por muito tempo. Os patrulhamentos haviam aumentado e, pior ainda, olhares demais começavam a se voltar para a área em que estavam. Enquanto Yuna arrumava as poucas coisas que tinham, tentando manter a esperança viva, Seo-jun se reunia rapidamente com 2 soldados de confiança em um posto avançado para ouvir as últimas movimentações nas fronteiras. O problema era que nem todos eram dignos de confiança. Coronel Park Min-soo observava Seo-jun de longe, com olhos frios. Não era um homem tolo. Já havia notado as ausências do capitão, as desculpas mal dadas, a tensão que ele carregava nos ombros. E naquele dia, por pura coincidência, ou destino cruel, Park avistou algo entre as árvores, uma sombra fugidia, pequena demais, frágil demais para ser de um soldado. Intrigado, seguiu discretamente. Viu a cabana. Viu a silhueta de uma mulher por entre as tábuas quebradas da parede. Seo-jun estava escondendo alguma coisa. E na Coreia do Norte, segredos eram crimes que se pagavam caro. Park sorriu, um sorriso seco e satisfeito. Finalmente, tinha em mãos algo que poderia usar a seu favor. De volta à cabana, Yuna percebia a inquietação de Seo-jun, mesmo que ele tentasse disfarçar. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, oferecendo-lhe um pedaço de pão velho. Seo-jun hesitou. Parte dele queria poupá-la, mas outra parte sabia que a verdade era o único caminho possível agora. Alguém pode ter nos visto. Disse finalmente. Yuna empalideceu. E agora? Agora precisamos ser mais rápidos. Ele abriu um pequeno mapa rudimentar sobre a mesa improvisada e apontou para um trecho quase invisível entre as montanhas. Há uma trilha antiga aqui, abandonada. Se conseguirmos chegar até ela antes de anoitecer, podemos cortar caminho até o sul. Yuna olhou para o mapa, tentando gravar cada curva, cada marco. E se eles vierem atrás de nós? Seo-jun encontrou o olhar dela.
Havia firmeza ali, mas também um medo que ele conhecia bem. Então vamos lutar. Não havia bravatas em sua voz. Era apenas uma declaração simples, crua, inevitável. Yuna assentiu, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Eles partiram antes do meio-dia, levando apenas o essencial. Seo-jun orientou Yuna a usar um lenço para cobrir o rosto, disfarçando seus traços mais sul-coreanos. Caminharam pelas trilhas secundárias, longe das vias principais. A floresta parecia respirar junto deles, escondendo-os entre sombras e sons de animais ao longe. Mas não estavam sozinhos. Park Min-soo, acompanhado de 2 homens leais, seguia-os de perto. Não planejava alertar todo o batalhão, ainda não. Primeiro, queria entender o que Seo-jun escondia. Depois, decidiria como transformar aquilo em benefício próprio. E se pudesse capturar a mulher e o traidor ao mesmo tempo, melhor ainda. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o mundo de dourado e sangue, Seo-jun e Yuna chegaram a um pequeno desfiladeiro. É por aqui. Disse ele, apontando para uma fenda estreita entre as rochas. Yuna forçou o corpo dolorido a seguir em frente. Cada passo era uma vitória contra o medo e o cansaço. Mas, de repente, um som seco ecoou atrás deles. O estalar de um galho quebrado. Seo-jun girou imediatamente, puxando Yuna para trás de uma rocha. Entre as árvores, viu a sombra de Min-soo e seus homens. Fique aqui. Murmurou para Yuna, entregando-lhe uma pequena faca de sobrevivência. Só se for absolutamente necessário. Yuna apertou a lâmina nas mãos trêmulas. Seo-jun saiu da cobertura com movimentos rápidos, como um lobo que sabe estar encurralado, mas ainda escolhe lutar. Park Min-soo surgiu do mato, arma em punho, sorriso de quem já venceu. Capitão Ri, Disse, em tom de escárnio. que surpresa encontrar você aqui, sozinho. Seo-jun manteve a expressão neutra. Fazendo patrulha. Respondeu. Min-soo riu. Não minta para mim. Eu vi. Vi a mulher. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Sabe o que significa, não sabe? Continuou Min-soo. Traição. Alta traição. Seo-jun permaneceu imóvel. Min-soo deu um passo à frente, o dedo coçando o gatilho. Entregue-a, agora, e talvez eu considere te dar uma morte rápida. Seo-jun não hesitou. Não. A palavra soou como uma pedra lançada contra o inevitável. Min-soo semicerrou os olhos. Então você escolheu morrer por ela. Seo-jun moveu-se tão rápido que foi quase um borrão. Atirou-se contra Min-soo, derrubando-o. A arma disparou para o alto, ecoando entre as montanhas. Os outros 2 soldados correram para a cena, mas Seo-jun já estava lutando como um animal acuado, usando cada músculo, cada reflexo que a vida dura lhe dera. Yuna, escondida, ouviu o disparo. O medo gelou seu sangue, mas a mão apertou ainda mais firme a faca. Se ele cair, eu luto até o fim. O confronto foi brutal, rápido e silencioso. Seo-jun conseguiu desarmar Min-soo, derrubá-lo inconsciente. Um dos outros soldados fugiu, correndo para avisar o posto mais próximo. O outro ficou desacordado. Seo-jun cambaleou até Yuna, a testa cortada, o sangue descendo pela sobrancelha. Vamos. Disse, sem perder tempo. Ela correu ao lado dele, coração disparado, sabendo que agora estavam caçados. Não havia mais volta, não havia mais esconderijo. Só havia eles 2 e o risco mortal que os unia. O vento cortava como lâminas enquanto Seo-jun
e Yuna corriam pela floresta escura, com o som de alarmes ecoando ao longe. A bala disparada durante a luta com Minsu havia alertado os postos de vigilância, e agora caçadores avançavam pelas montanhas. Cada passo parecia um golpe contra o tempo, cada respiração um desafio à sorte. Seo Jun sabia, não conseguiriam escapar juntos, não daquele jeito, e o pensamento o dilacerava mais do que qualquer ameaça de morte. Eles pararam num pequeno aclive, escondidos atrás de uma formação rochosa. Seo Jun apoiou as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. Yuna ofegava ao seu lado, o rosto sujo de lama e suor, os olhos arregalados pelo medo e pela determinação. Precisamos seguir. Sussurrou ela, puxando sua manga. Seo Jun ergueu os olhos e por um segundo apenas a olhou, como se quisesse guardar cada traço dela na memória, caso aquela fosse a última vez. Ele sabia o que tinha que fazer, mas demorou a encontrar forças para dizer. Não podemos seguir juntos. Disse enfim. Yuna franziu a testa. O quê? Não, eu não vou... Escute, Interrompeu ele, firme. se continuarmos juntos, vamos ser pegos. Eles já devem estar cercando a trilha. Ela abriu a boca para protestar, mas Seo Jun segurou suas mãos, sujas e trêmulas, entre as dele. Há uma bifurcação adiante. Você vai para o leste. Há uma casa abandonada no final da trilha. Espere lá até o anoitecer. Depois, siga o rio. Vai encontrar sinais. Eu deixei marcas. Yuna balançava a cabeça, as lágrimas começando a escorrer, antes mesmo que pudesse impedir. E você? Ele sorriu, um sorriso quebrado. Eu vou distraí-los. Levá-los para longe. Não. Ela sussurrou, agarrando-se a ele como se pudesse impedi-lo com as próprias mãos. Seo Jun, por favor. Ele inclinou a testa contra a dela, fechando os olhos. Por um instante, todo o medo, toda a dor, toda a injustiça daquele mundo desapareceram. Existiam apenas eles dois, respirando o mesmo ar, compartilhando a mesma alma. Yuna, Murmurou. se eu não fizer isso, você nunca vai voltar para casa. Ela chorava silenciosamente, o coração rasgando dentro do peito. Mas e você? Soluçou. Quem vai te proteger? Seo Jun não respondeu. Apenas soltou as mãos dela devagar, como alguém que se despede de algo precioso demais para ser explicado. Prometa que vai seguir o plano. Pediu. Yuna mordeu o lábio, até sentir gosto de sangue, mas assentiu. Prometo. Seo Jun sorriu de novo, mas desta vez havia algo definitivo naquele sorriso. Algo que dizia mais do que qualquer palavra poderia. Sem pensar, Yuna se atirou nos braços dele. Seo Jun a apertou contra si, com a força de quem segura algo que sabe que terá que deixar ir. Sentiu o cheiro dela, terra molhada, medo, coragem, e gravou em si como uma tatuagem. E então, num impulso maior do que a razão, Seo Jun segurou o rosto dela entre as mãos ásperas e encostou seus lábios nos dela. Foi um beijo rápido, intenso, desesperado. Um beijo que dizia: me perdoe, me espere, me guarde dentro de você. Yuna retribuiu com todo o amor que mal sabia que já carregava. Quando se separaram, os olhos de Seo Jun brilhavam, não de lágrimas, mas de algo mais forte, de amor sacrificado. Vá. Sussurrou ele. Com o coração despedaçado, Yuna correu, sumindo na trilha indicada. Seo Jun ficou ali parado por um instante, olhando para o vazio onde ela havia desaparecido, antes de girar nos calcanhares e seguir na direção oposta, para atrair os caçadores para si. A floresta engoliu-os,
cada um em uma direção, como braços que separassem duas metades de um mesmo todo. Horas depois, escondida na casa abandonada, Yuna tremia, abraçada a si mesma. A mente dela repassava o beijo, o olhar de Seo-jun, suas últimas palavras. Cada lembrança era uma faca que girava mais fundo. Do lado de fora, o som de tiros esporádicos ecoava pelas montanhas. Ela fechava os olhos com força a cada estrondo, rezando em silêncio. Que ele esteja vivo, que ele consiga escapar, que um dia eu possa vê-lo de novo. Seo-jun corria sangrando de um corte no braço, mas não parava. Seu plano dera certo. As patrulhas estavam atrás dele. A dor física era suportável. O que doía de verdade era a ausência dela. Quando alcançou uma velha ravina, parou para recuperar o fôlego e sorriu, mesmo exausto. Eles tinham uma chance. Pequena, quase impossível, mas real. E isso bastava, porque enquanto Yuna estivesse viva e livre, tudo o que ele sacrificasse valeria a pena. Yuna Han segurava firme a pequena bolsa de couro que Seo-jun lhe dera, contendo apenas o essencial: um mapa desenhado à mão, algumas instruções e a coragem que ele havia plantado em seu peito. Seguindo as marcas deixadas discretamente ao longo da margem, pequenas pedras empilhadas, galhos quebrados de maneira não natural, ela finalmente avistou a velha cerca enferrujada, que indicava a zona desmilitarizada. Um último obstáculo antes da liberdade, ou da captura. O coração batia tão forte que ela mal ouvia os próprios passos. Sem tempo para hesitar, Yuna escalou a cerca improvisada, arranhando as mãos nos arames. Do outro lado, caiu de joelhos sobre o solo duro. Olhou para trás uma última vez, para a vastidão da floresta sombria, onde deixara algo muito mais precioso que sua liberdade. Seo-jun forçou-se a levantar. Não podia parar agora. Correu até as pernas não responderem mais. Só parou quando homens fardados, com a bandeira da Coreia do Sul no braço, apareceram diante dela. Ela desabou nos braços de um deles, murmurando entre lágrimas: Meu nome é Yuna Han. Sou da Coreia do Sul. Preciso de ajuda. E então tudo escureceu. Acordou em uma cama branca, o cheiro de antisséptico invadindo suas narinas. Paredes limpas, flores sobre a mesa. Estava segura. Pela primeira vez em dias, pôde soltar o peso do medo. Mas junto com o alívio, veio a dor. Seo-jun não estava ali. E cada batida de seu coração parecia perguntar: onde ele está? Ele conseguiu? Está vivo? As notícias se espalharam rapidamente. Herdeira da Han Group, resgatada após acidente na fronteira. Empresária sobrevive há dias perdida em território inimigo. Yuna Han, uma história de coragem e resistência. A mídia a cercou, entrevistas, conferências, homenagens. Mas em meio aos flashes e sorrisos forçados, só uma coisa importava para ela: Seo-jun. E não havia nenhuma notícia sobre ele, nenhuma palavra. Era como se tivesse evaporado. Na mansão Han, Yuna caminhava pelos corredores frios, sentindo-se uma estranha em sua própria casa. As paredes douradas, os tapetes persas, as refeições luxuosas, nada mais importava. No fundo do coração, sabia, uma parte dela havia ficado naquela floresta. Uma parte que jamais voltaria completamente. De Han, seu meio-irmão,
a recebeu com um abraço protocolar e um sorriso frio. Você é uma heroína agora. Disse ele, num tom de falsa admiração. A Han Group nunca esteve tão popular. Yuna não respondeu. Só o olhou e, pela primeira vez, viu claramente a ambição vazia escondida sob o verniz elegante. Não queria mais fazer parte daquele teatro. Queria algo real. Queria Seo-jun. Os dias passaram. Yuna retomou a rotina pública. Eventos, reuniões, entrevistas. Mas por dentro sentia-se cada vez mais vazia. À noite, sentava-se diante da janela de seu quarto, olhando para as estrelas, lembrando da promessa silenciosa trocada entre eles. Se você sobreviver, eu vou encontrar você, de um jeito ou de outro. Seguia procurando notícias, vasculhava relatórios, pagava investigadores discretamente, buscava qualquer pista. Mas a Coreia do Norte era um mundo fechado. Nada saía de lá facilmente, e o silêncio era o que mais doía. Em uma tarde nublada, enquanto caminhava pelo parque anexo à sede da empresa, Yuna ouviu passos apressados atrás de si. Virou-se, o coração disparando sem motivo aparente. Um homem de boné e roupa simples a observava à distância. Havia algo na postura dele, na forma como segurava os ombros, que fez seu coração acelerar. Ela deu um passo à frente. O homem hesitou. Depois tirou o boné. O mundo parou. Ali, diante dela, com o rosto mais magro, o olhar mais cansado, mas ainda intensamente vivo, estava Seo-jun Ri, vivo, real. Yuna sentiu as pernas fraquejarem. As lágrimas brotaram sem aviso. Sem pensar, correu até ele. Seo-jun abriu os braços no último segundo, acolhendo-a com uma força que parecia querer costurar todas as feridas abertas. Você está vivo. Ela chorou, a voz embargada. Ele fechou os olhos, respirando o perfume dos cabelos dela, como se aquilo fosse o único ar que precisasse. Prometi que encontraria você. Yuna ergueu o rosto para ele. Como... Seo-jun sorriu, aquele sorriso breve e torto, que era só dele. Foi difícil, mas havia coisas que eu ainda precisava fazer. Tocou a ponta do nariz dela de leve. E a principal era te encontrar. Yuna o abraçou de novo, com toda a força que tinha. Não importava como ele havia conseguido. Não importava quanto tempo tinha passado. O que importava era que, contra todas as probabilidades, o destino, aquele mesmo que os separara no vento, agora os unia novamente. E desta vez, eles não se perderiam. O reencontro entre Yuna e Seo-jun foi como um bálsamo para feridas invisíveis que os dois carregavam. Mas a vida, fora dos muros da Coreia do Norte, também tinha seus próprios obstáculos. Seo-jun agora era um homem sem país, um fantasma entre fronteiras. Yuna sabia disso e sabia que para ficarem juntos teriam que lutar mais uma vez, não contra soldados armados, mas contra um mundo que não estava preparado para aceitar a história deles. Os primeiros dias foram escondidos, protegidos pelas sombras da cidade grande. Yuna alugou um pequeno apartamento em um bairro tranquilo de Seul, onde Seo-jun pudesse se adaptar, sem chamar atenção. Ele trocou o uniforme pela roupa civil, mas seus gestos, atentos, desconfiados, precisos, denunciavam anos de treinamento que não se apagavam tão fácil. Às vezes, Yuna acordava no meio da noite e o encontrava sentado na beira da cama, olhando pela janela, como se esperasse que fantasmas do passado viessem buscá-lo. Nessas horas,
ela apenas o abraçava por trás, sem dizer nada. E Seo-jun, lentamente, permitia-se descansar. No mundo exterior, os boatos corriam. Alguns diziam que Yuna havia enlouquecido, outros que ela havia se apaixonado por um espião. De Soo-han, o meio-irmão, tentava usar os rumores para desestabilizar sua posição na empresa. Mas Yuna não se abalava. Ela já não era mais a mesma mulher que subira naquele balão publicitário semanas antes. Não era mais movida pela vaidade, nem pelo medo. Era movida pelo amor. E esse amor lhe dava uma força que ninguém conseguia entender. Com a ajuda de advogados discretos e contatos influentes, Yuna conseguiu algo quase impossível: um processo de naturalização especial para Seo-jun, sob o argumento humanitário de deserção e risco de vida. Não foi fácil. Cada assinatura, cada carimbo, era uma batalha. Mas ela não desistiu. E quando, meses depois, Seo-jun recebeu oficialmente seus documentos de residente sul-coreano, foi Yuna quem o acompanhou até o cartório, segurando sua mão como se estivesse selando um pacto silencioso. Bem-vindo ao seu novo lar, sussurrou ela sorrindo. Seo-jun olhou para ela, os olhos brilhando. Meu lar. Respondeu apertando seus dedos. É onde você está? Com o tempo, Seo-jun encontrou um pequeno emprego como instrutor de defesa pessoal. Yuna, por sua vez, decidiu mudar completamente o rumo da Han Group. Vendeu parte das ações, afastou-se da administração e criou uma fundação voltada para ajudar refugiados e vítimas de conflitos políticos. Era seu modo de honrar não apenas Seo-jun, mas todos os que, como ele, tinham sido esquecidos entre fronteiras invisíveis. Juntos, recomeçaram, sem promessas grandiosas, sem ilusões, apenas a certeza silenciosa de que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam lado a lado. Em uma tarde de primavera, Yuna levou Seo-jun de surpresa até o campo, onde tempos atrás o balão publicitário havia sido lançado, o mesmo lugar onde tudo começara. O vento soprava forte, agitando os cabelos dela, enquanto eles caminhavam lado a lado pela grama alta. Seo-jun olhou ao redor, intrigado. Por que me trouxe aqui? Yuna sorriu, os olhos cheios de ternura. porque eu precisava te mostrar uma coisa. Apontou para o céu. Ali, preso por cordas finas, um novo balão começava a subir, pintado não com slogans de empresa, mas com as palavras que agora definiam suas vidas. A verdadeira liberdade é amar sem fronteiras. Seo-jun sorriu. Um sorriso raro, aberto, como um pôr do sol depois de uma longa tempestade. Você planejou isso? Perguntou com a voz embargada. Yuna apenas assentiu. É nosso recomeço. Ele a puxou para si, envolveu-a em seus braços fortes e a beijou sob o céu aberto, com o balão colorido acendendo acima deles. Sem medo, sem máscaras, sem segredos. Ali, entre céu e terra, prometeram um ao outro, sem palavras, apenas pelo toque, pelo olhar, que nunca mais deixariam o vento os separar. Porque às vezes o destino arrasta para longe, mas às vezes, só às vezes, ele apenas quer ensinar que o verdadeiro lar é onde o amor escolheu pousar. E Yuna e Seo-jun haviam finalmente encontrado o deles, juntos, para sempre.